E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e hoje nós vamos desenvolver fazendas. Eu adoro jogo de fazenda. Farmville, Agrícola. Não, nem todos os jogos de fazenda são interessantes, mas hoje eu vou falar de um jogo interessante de fazenda em que vamos desenvolver nossas propriedades para transformá-la na esplendorosa Lagranja. Então siga o coelho e vamos aprender a jogar o Lagranja, que depois eu volto para falar o que eu achei desta bagaça. Então aqui no Lagranja a gente vai conseguir mercadorias para fazer entregas e com isso conseguir nossos queridos pontos de vitória. Então esse jogo é o seguinte, é um jogo que a gente tem esse tabuleiro aqui, quase uma engenhoca, que vai interagir com as nossas cartas. E as cartas elas são posicionadas em 4 regiões do tabuleiro. Se você colocar a carta aqui, ela vai acrescentar campos de plantação para você. Se você colocar desse lado aqui, ela vai acrescentar em receita no início da rodada. Se você colocar aqui em cima, ela vai te dar contratos que podem ser cumpridos com entregas de mercadorias. E você vai ganhar pontos de vitória com isso. E se você colocar aqui embaixo, ela vai te dar alguns poderes, alguns benefícios que você pode ativar ou até mesmo benefícios passivos ao longo do jogo. E com isso você vai compondo a sua estratégia para ganhar os seus pontos de vitória nesse jogo. A gente vai jogar 6 rodadas que são marcados aqui por esses telhadinhos. A primeira rodada os telhados já estão aqui. No final de cada rodada a gente abre os novos telhadinhos. Depois que não tiver mais telhadinho para abrir, é porque o jogo acabou. Mas a primeira coisa que a gente faz no jogo é escolher uma carta da nossa mão para posicionar no nosso tabuleiro. Sendo que para você colocar a carta aqui em cima, né, embaixo e aqui, é só posicionar a carta e pronto. Se você posicionar a carta do lado direito do tabuleiro, você precisa pagar uma quantidade de recursos igual ao número de cartas que já estão posicionadas aqui. Então a primeira é 1 recurso, a segunda são 2 recursos, e esses recursos sempre precisam ser diferentes. Então depois a terceira carta 3 recursos diferentes e assim por diante. E aí você vai ganhando benefícios. Então é a primeira fase da rodada. A segunda fase da rodada é a nossa receita. Então, por exemplo, nesse tabuleiro aqui, esse jogador ele completa a sua mão para 3 cartas. Se ele tivesse essa carta aqui, ele completaria a mão para 4 cartas, porque ele tem mais 1, e também ganharia uma moeda. Essa é a fase de receita. Depois disso, a gente vai para a fase de produção, onde todos os nossos campos aqui vão receber os nossos cubinhos, indicando que agora eu tenho ali um trigo. E também, se você tiver aqui na fazenda 2 porquinhos, eles podem reproduzir e você ganha outro porquinho, mas você precisa ter uma carta ali que te dê mais um espaço de porquinho para você poder botar o porquinho júnior nesse espaço. E aí sim você vai ter um porco procriado. E então a gente vai poder comprar telhados aqui, começando pelo jogador inicial e seguindo em ordem do turno. O jogador pode pagar o valor em moedas, que é sempre igual o valor da rodada. Então na primeira rodada esses telhadinhos custam uma moeda. E eles dão um benefício. Você vai pegar o telhadinho que você escolheu, vai colocar no seu tabuleiro e vai usar o benefício na hora que você pode usar. Alguns benefícios
estipulam fases do jogo em que você pode usar esse benefício. Depois que você usou ele, você vira indicando que você já usou. No final do jogo, você pode ganhar pontos de vitória de acordo com a quantidade de telhadinhos que você conseguiu. Você tem até 5 espaços e 6 oportunidades de comprar telhados. Então você pode ficar aí uma rodada sem comprar telhado, que ainda assim você ganha a pontuação total, que são 10 pontos de vitória aqui. Depois a gente entra na fase em que a gente vai rolar todos esses dados aqui e vai separar os dados de acordo com o resultado que você rolou em cada um deles. Então nesse caso aqui, ó, a gente conseguiu um monte de 3, tem 5 3, um 4, um 5, um 2 e um 1. Aí os jogadores, em ordem do turno, que é sempre definido aqui por essa trilha, vão escolher um dado, pegar esse dado, alocar em um desses 2 espaços aqui do seu tabuleiro e realizar a ação associada àquele dado. Então a ação de número 1 é ganhar um porco. Mas você precisa ter o espaço para colocar esse porco. A ação número 2 é ganhar uma carta. Na verdade, quando você tem o ícone de carta, essa ação indica comprar uma carta ou baixar uma carta. E ou então você pode escolher um dos outros recursos. A ação de número 3 é pegar 2 recursos diferentes entre os 3 recursos do jogo disponíveis. A ação 4 é ganhar 4 moedas. A ação 5 é ganhar esse chapéu aqui. Esse ícone de chapéu é tipo a soneca, né? O descanso, que vai ser andar nessa trilha aqui de iniciativa. Você pode pegar uma combinação de 2 disso ou de trocas, ou transformações, né? Então você pode transformar o seu trigo em comida, você pode transformar a sua uva em vinho e também pode transformar a sua azeitona aqui em comida. Você também pode transformar o seu porco em bacon. Isso são transformações, essa estrelinha aqui, ela possibilita você fazer isso. E a ação 6 é ganhar 2 moedas ou um burro. O burro significa uma entrega. E você pode fazer entregas nos seus contratos ou nessas regiões aqui do tabuleiro. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre a entrega daqui a pouco. Os jogadores vão selecionando aqui esses dados e quando todo mundo tiver selecionado 2 dados, vai sobrar um dado. O que acontece é que o dado que sobrou, todos os jogadores realizam aquela ação. Então, nesse exemplo aqui, todos os jogadores ganhariam 4 moedas. A terceira fase do jogo é a fase em que os jogadores vão pegar esses tiles aqui. Cada jogador tem 4 tiles. Um deles tem um chapéu e 3 burrinhos. Outro deles tem 2 chapéus e 2 burrinhos. Outro 3 chapéus e 1 burrinho. E um com 4 burrinhos. O burrinho é entrega e o chapéu é iniciativa. Os jogadores vão selecionar isso daqui simultaneamente. Depois que eles selecionarem, todos eles revelam isso simultâneo, colocam aqui nesse espaço do tabuleiro. E aí, começando pelo jogador inicial, e quando tiver jogador um em cima do outro, quem está em cima é primeiro. Eles vão primeiro andar a quantidade de chapéus aqui que eles escolheram. Então, vamos supor que o azul escolheu 1, aí o amarelo escolheu 2 e 2, aí vai andar 2 espaços. O vermelho usou 1 e o verde pegou 3 chapéus e 1 burrinho. Ficou assim. Feito isso, a ordem do turno agora mudou. Agora o jogador verde é o jogador inicial porque ele está na frente. Então, começando por ele, os jogadores vão fazer as suas entregas. As entregas são representadas pelos burrinhos. Então, o jogador verde, que selecionou aqui 3 burrinhos, ele vai pegar, quer dizer, que ele selecionou 3 chapéus, ele vai ter uma entrega só, porque ele selecionou o de 3 chapéus e 1 burrinho. Ele pode usar esse burrinho para entregar mercadorias em cartas que estejam aqui na sua área de contratos. Então, cada item que o contrato pede é um burrinho que precisa levar para lá. Então, aqui, por exemplo, ele precisa de 2 de comida, 1 vinho e 1 bacon. Ele tem aqui, ó, 1 comida e 1 bacon, mas ele só tem 1 burrinho. Então, tudo bem que eu estou usando o azul, mas é um exemplo, tá, gente?
o jogador foi com uma entrega, ele conseguiu pegar a comida e botar aqui. Ou então, se ele não quiser entregar aqui, ele pode entregar nessas regiões do tabuleiro principal que não estejam bloqueadas por esses tiles de X aqui. Então, se ele quiser entregar, por exemplo, ele tem um porco, ele pode entregar aqui nesse espaço. E para que ele vai entregar aqui? Assim que um jogador completa uma linha, e cada jogador tem uma linha reservada para ele aqui, ninguém bloqueia ninguém. Então vamos supor que o azul conseguiu completar essa linha de porco aqui. O que acontece? Ele vai pegar todos os tiles, volta para a reserva dele. Esse cubo aqui, ele vem para essa região referente a esse mercado. Ele vai ganhar a pontuação referente à rodada. Então, se for a primeira rodada, ele ganha 1 ponto de vitória, que são esses tokens aqui. Vai ganhar essa ficha aqui que está relacionada a esse mercado, que dá um bônus para ele. Por exemplo, esse daqui, ele ganha uma moeda para cada entrega que ele fizer. E aí, isso aqui vem para o tabuleiro dele, ele flipa e ele fica com esse bônus para sempre para ele. E como ele foi o primeiro a entrar aqui, ele vai ganhar 1 ponto de vitória. Isso daqui, na verdade, no início do jogo vai ficar com 1 ponto de vitória cada mercadinho desse. Então, o primeiro a entrar, ele vem e pega 1 ponto de vitória para ele, além do ponto de vitória referente ao número da rodada, e ele também ganha o direito de abrir um outro mercado. Aí ele resolve abrir esse daqui. E como ele também desbloqueou esse mercado aqui, ele vai ganhar mais 1 ponto de vitória. E agora que ele tem um tamborzinho nesse mercado aqui, ele não pode mais vir nesse mercado, ele pode vir em qualquer outro. E terminada essa fase, os jogadores vão verificar se eles têm entregas extras aqui. Se eles tiverem, eles podem pagar uma moeda para cada entrega extra que eles puderem fazer e realizar essas entregas também, seja nos contratos ou aqui nesses mercados. E aí chegamos no final da rodada, que os jogadores vão ganhar 1 ponto de vitória para cada tamborzinho da sua cor nesse centro do tabuleiro aqui. Lembrando que esses tamborzinhos aqui que ficam associados ao mercado não contam para essa pontuação. No início do jogo, todo jogador vai ter um tamborzinho aqui relacionado à sua ordem no turno e ganha 1 ponto por adicional aqui. Quando é que entra novos tamborizinhos aqui? Quando um jogador completa um contrato aqui de cima, ele vai ver o número que está associado a esse contrato e vai poder colocar um tamborzinho no espaço de mesmo número. Então esse daqui, por exemplo, é 6. Se ele completou esse daqui, ele vai poder colocar um tambor dele no espaço 6. Só que o que acontece? Se tiver tamborzinho em espaços de menor número daquele que ele está posicionando, ele expulsa esse tamborzinho daqui e ganha 1 ponto de vitória por cada tamborzinho de adversário que ele expulsou. E ao posicionar um tamborzinho aqui, o jogador também ganha a pontuação referente àquele número. Então o jogador, quando terminou de fazer essa entrega, ele ganhou 6 pontos de vitória, além do ponto de vitória por ter expulsado o jogador. Depois disso, vocês vão verificar se algum jogador ganhou ponto de acordo com a trilha aqui do cochilo. O jogador amarelo e o verde ganharam 1 ponto de vitória. Então vocês podem voltar esses marcadores todos para o início e você volta de cima para baixo. Então esse cara vem para cima desse, que vem para cima desse, e eles voltam para o 0. E a ordem do turno é de cima para baixo. Isso daqui serve para vocês indicarem qual é a ordem do turno, já que você pode acabar saindo de uma ordem horária do jogo, isso pode confundir. Então isso daqui é entrega para o primeiro jogador, segundo, terceiro, quarto e vai trocando de acordo com essa ordem aqui. E aí, feito isso, você vai descartar os telhadinhos aqui, se alguém não comprou telhadinho, e abrir telhadinhos da próxima rodada. Vocês vão reparar que agora o telhadinho da rodada 2 custa 2 e assim por diante. Então a gente volta lá para o início, na fase de baixar cartas no seu tabuleiro e assim por diante. Ao longo do jogo, vocês vão poder fazer trocas aqui no seu tabuleiro. Essas trocas são ações livres que você pode fazer a qualquer momento.
Um caixote, por exemplo, você pode trocar por 4 moedas, ou por 2 recursos diferentes, ou por uma ação de comprar carta ou baixar carta, ou por um porco, ou por 2 transformações aqui. Você também pode pagar moedas para transformar os seus itens ou comprar itens novos. Tudo isso é ação grátis, assim como vender itens também pelo valor que está mostrando aqui no tabuleiro. No final do jogo, você vai somar a pontuação que você ganhou pelos telhadinhos, pelos tambores que você posicionou aqui no centro do tabuleiro, pelos pontos que você coletou por ter completado a entrega de um mercado, pelos pontos que você coletou por ter tambor aqui no centro no final da rodada e também os pontos de vitória aqui do chapeuzinho. E cada 5 moedas vale 1 ponto de vitória. O jogador com mais pontos de vitória é o vencedor. Galera, então vocês puderam aí perceber que o Lagranja, ele tem aí uma certa quantidade de fases que a primeira impressão é que o bagulho é complicado. Mas não é não, porque você tem aqui o seu famoso Player Aid, em que você pode seguir cada passo de cada fase da rodada. E isso deixa a coisa bem fácil de seguir. E ainda tem as coresinhas, né? Então a fase 1 é azul, a fase 2 é verde, a fase 3 é cinza, a fase 4 é vermelha. Essa iconografia ajuda bastante, porque às vezes você tem, por exemplo, um telhadinho que te dá um chapéu, e ele te mostra aqui, ele te dá um chapéu no verde ou no azul. O que ele quer dizer é que ele te dá um chapéuzinho na fase 2 ou fase 1. Então isso é bem claro, ajuda muito isso daqui e deixa o jogo mais simples. Agora, é um jogo que é um Frankenstein do board game, porque ele mistura, na verdade, elementos de diversos jogos. Então, o próprio designer, nosso amigo, os dois, né, o Andreas Odendahl e Michael Keller, eles fazem uma menção aqui no manual falando o seguinte: notas finais. Dice for the Galaxy, de Michael Keller, formou a base para o projeto de Lagranja. E se eu estiver pronunciando errado e for Lagranja, eu vou continuar pronunciando Lagranja. A dinâmica de distribuição de dados tem origem no projeto não publicado Arriba, de Matthias Matze, e foi inspiração para o sistema de distribuição de dados desse jogo. Em Glory for Home, seria Glory to Home, o Carl Chudzik demonstrou um uso excepcional para cartas. Felizmente, nós viemos com uma boa variação. O elemento central no centro da mesa foi inspirado pelo Templo Luna, de Stefan Feld. Os autores gostariam de agradecer em especial a Stefan Feld, Hall Games, Uwe Rosenberg e, por último, mas não menos importante, seus familiares Linda e Cláudia pelo seu apoio. Então, Linda e Cláudia, parabéns pelo apoio que vocês deram aqui aos nossos amigos designers, mas eles deixam claro nesse jogo que o jogo é uma referência a diversos jogos do cânone do board game, como, por exemplo, Luna, Agrícola e Glory to Home. Esse bagulho aqui, que é fantástico, a sua carta servir aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, é do Glory to Home, que faz isso também. E aí eles vieram com a variação deles aí e tal, para dar poder, contrato, income ou fazendinha. Você tem o tabuleiro principal, que tem ali o templo do Luna, que é a mesma regra. Veio maior, expulso menor, ganha ponto. No final da rodada, ganha ponto para cada um aqui. Idêntico. E você tem um elemento aí de fazendinha, além da reprodução do porco, como uma referência ao agrícola. E ele fala do Arriba na seleção de dados aí do jogo, que a gente já viu em outros jogos também, como Space Cantina, do nosso amigo Warne Marsano, e o Gran Austria Hotel. Exatamente a mesma coisa. Então vocês podem ver que ele é um Frankenstein do board game, mas um Frankenstein, como é que eu posso dizer?
Ele, obviamente, não dá para dizer que ele é original, porque tem vários elementos já criados, mas ele juntou vários elementos legais de outros jogos em um jogo mais legal ainda. Então, como vocês puderam perceber, esse jogo aqui, ele é o Agrícola que deu certo, né? O Agrícola bom, eu diria. Porque faltava ao Agrícola o elemento Stefan Feld. E aí quando você pega o elemento Stefan Feld do Luna e coloca no jogo da Fazendinha, você tem um jogo bom, eu diria para vocês. Então, amigos, você que gosta do Stefan Feld, você que até mesmo gosta do Agrícola e gosta de Uwe Rosenberg, jogue o Lagrange, porque aqui trabalhador nenhum é alimentado. Todos eles morrem de fome. O máximo que você faz é dar um cochilo pro cara. Você deixa ele dormir. Eu acho muito mais justo você deixar um trabalhador dormir do que ter que ficar alimentando o cara. Deixa que ele se vire para conseguir o alimento dele. Você tem que ser o provedor da casa, do conforto, da cama onde ele vai dormir e descansar e está apto a trabalhar no dia seguinte. Esse é o jogo bom. Esse é o Agrícola que deu certo. Jogo, gosto muito do Lagrange, certo? Isso daqui funciona muito bem no jogo. Ele é um jogo zero burocrático, cara. O que eu gosto no Lagrange é que ele não tem burocracia. Por exemplo, quando você coloca a sua fazendinha aqui do lado, o troço cresce automático. Cresceu, pum, cresceu. E aí eu fiz dinheiro, eu tinha dinheiro, eu posso transformar aqui a azeitona num prato de comida, ou posso transformar a uva no vinho, eu posso vender o meu porco, eu posso comprar mais porco, eu posso transformar meu porco em bacon. Eu sou livre para fazer o que eu quiser dentro da minha fazenda. Isso dá uma flexibilidade e uma desburocratização do jogo fantásticos, que deixam o jogo agradável de ser jogado. Eu acho que essas transformações serem ações livres me agradam demais. Eu consigo... Não dá aquela sensação de que você está correndo atrás do rabo, que você está enxugando gelo, sabe? Tá, eu vou parar de falar mal do Agrícola, mas o loop do Agrícola, sabe? O loop infinito do Agrícola, que você faz ação para ganhar recurso, para pagar trabalhador para fazer ação. Não tem isso aqui. Ele é um jogo zero burocrático. É um jogo em que você consegue enxergar alguns caminhos estratégicos de acordo com a sua produção, de acordo com os poderes que você coloca aqui. Quando você completa um mercado, você ganha um tile de benefício que vai te deixando mais forte no jogo, porque ele vai te dando mais pontos de vitória quando você faz uma entrega, quando você pega um tile novo, quando ele te dá um income de dinheiro, um income de recurso, um income de caixa, ele te dá mais burro, mais chapéu, você vai ficando mais forte no jogo. Então ele tem aqueles elementos que eu gosto de dizer que são elementos de felicidade. Você joga o jogo e você sente prazer em jogar aquilo. Você não sente que você está sendo punido pelo jogo. Então, um jogo em que mistura vários elementos de outros jogos em um formato agradável. Certo? O Lagrange já chegou aqui no Brasil pela Across the Board, que mandou esta cópia aqui para o Sigo Coelho. Amigos da Across the Board, muito obrigado pelo apoio ao Sigo Coelho, enviando esse jogo aqui. Uma nova editora que está lançando seu segundo jogo. Eles já tinham lançado Deception. E é mais uma editora chegando aqui no Brasil, trazendo um excelente jogo. Fica a minha recomendação. Se você tem o gosto parecido com o meu, eu não vou nem dizer se você gosta do jogo tal, jogo não sei o que, não. Se você se identifica comigo, Lagrange é um jogo para você. Certo? Então, ó, já sabe, né? Negócio de comentário, negócio de like, negócio de inscrição, negócio de sino, negócio de Facebook, negócio de Instagram, negócio de Catarse. Ajuda o canal. Pô, tu não gosta do Sigo Coelho? Você acabou de falar que gosta dos jogos que eu gosto e que vai comprar o Lagrange.
Então ajuda o Sigo Coelho, vai lá no Catarse, deixa sua contribuição, vai no Zap Zap do Sigo Coelho, que você vai conseguir interagir comigo, com outras pessoas bacanas que participam aqui e com pessoas mais bacanas ainda que também ajudam o Sigo Coelho e tem discussões de alto nível que geram pauta para as lives do Sigo Coelho. Fechou? Tá combinado então. Você falou aí que vai fazer. Eu sou o Sigo Coelho, não. Como é que é o meu nome? Eu sou o Davi Coelho. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.